Amigos do programa Segundo Tempo, estamos novamente aqui para mais um programa. Eu sou Fábio Guerra e temos nesta noite um convidado muito especial, Neco Argenta. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Guerra. Prazer estar aqui com vocês, Lovatel, dividindo um pouquinho da minha experiência de vida, né, e um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos tempos também. Que beleza. Compõe a nossa mesa Rogério Lovatel. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa aí. Tenho certeza que vai ter muitas histórias legais aí para todos ouvirem. Que beleza. Gente, convidamos quem está acompanhando o nosso programa a nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Acompanhe a nossa página que é programasegundotempo.com.br. Nossos apoiadores são a WebD Tecnologia, que trabalha com portais públicos, sites e plataformas digitais. F12 Consultoria, que trabalha com consultoria na parte de marketing, vendas e finanças. E já vamos de bate-pronto perguntar para o nosso convidado aí, para o Neco, para ele se apresentar um pouco para a nossa audiência, para nossos espectadores aí, para entender um pouco essas inquietações do segundo tempo, para começar te conhecendo um pouco, Neco. Então tá bom, pessoal. Bom, meu nome é de nascimento, registro é Itacir Argenta, mas ninguém me conhece por Itacir, quem me chamava era meu pai em alguns momentos especiais, né? E aí, como desde pequeno eu tive um apelido que é Neco, e aí acabou pegando, então, de uma certa forma, convivi com o nome Neco, com o apelido Neco, e faz um tempo, uns 20 e poucos anos atrás, que eu incluí então o nome Neco no meu nome. Então todo mundo me chama por Neco Argenta. Nasci em Flores da Cunha, resido ainda lá, numa família de 3 irmãos. Meu pai era barbeiro, minha mãe era do lar, 2 irmãos mais velhos, minha irmã Diva, 15 anos a mais do que eu, meu irmão 8, também mais do que eu. E como todo cidadão de uma cidade pequena, consegui ter uma infância muito boa, né, convivendo com... Nós morávamos no centro, meu pai tem a barbearia, e aí eu sempre fui convivi muito com as pessoas, né, que vinham do interior, eu ia cortar cabelo com meu pai, e aí, claro, um pouquinho do DNA, eu sempre fui muito extrovertido, muito, incomodado com as coisas, né, então isso também me fez, construiu a minha personalidade, né, para conviver no meio do público e tal. Então tive uma infância muito legal ali, por ser uma cidade pequena, e tudo começou muito cedo na minha vida, por sermos uma família não pobre, mas de uma certa forma humilde. As coisas uma vez eram muito mais difíceis do que são hoje. E aí, por necessidade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Lá com 8, 9, 10 anos eu já entregava jornal, recolhia vidro, ferro para vender, picolé. Depois comecei numa casa de lanches lá para auxiliar. Então, até porque eu queria meu sustento. E com 12 anos aí eu fui trabalhar, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Na época podia assinar carteira de menor, e aí fui trabalhar como auxiliar de entregas numa pequena loja de móveis e eletrodomésticos lá em Flores da Cunha, né? E aí depois, com 14, eu fui convidado para trabalhar na Lojas Colombo, e aí eu sempre que eu encontrava o saudoso Adelino Colombo, ele tinha muito orgulho de falar que eu tinha iniciado com ele, né? Então assinei a carteira com 12, e com 14 eu fui trabalhar na Colombo. E com 18 anos eu fui convidado para trabalhar como office boy na Florence, e aí eu acredito que tenha sido a melhor, ou pelo menos uma dos momentos mais importantes da minha vida, a grande escola que eu tive, trabalhar numa empresa grande, numa cidade pequena, reconhecida. E aí com 18 anos fui para lá, fui trabalhar como office boy, trabalhei 6 meses como office boy, e aí a Florence tinha uma função chamada supervisor de vendas. Esse supervisor de vendas, eu acho que é um pouquinho da visão que a Florence já tinha naquela época, de ter um supervisor de vendas. Ela tinha, não era como é hoje, né, móveis modulados. Na época eram salas, cozinhas, mas dormitórios, e cada estado ela tinha um representante, e ela tinha 4 supervisores de vendas que viajavam o Brasil inteiro, e iam visitar o representante, e junto com o representante visitavam os clientes
para entender como estava o móvel, a entrega e tudo, né, da questão do mercado. E aí eu fui promovido com 18 anos e meio para supervisor de vendas. E para mim foi o grande momento da minha vida, ou pelo menos o pontapé inicial onde tudo iniciou. Aí saindo do interior, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído de Flores da Cunha, o máximo era Gramado e Canela, naquelas excursões do colégio. Minha primeira viagem de avião, e então tudo iniciou aí. A partir daí... E essa tua experiência aí, supervisor de vendas, que região do Brasil tu começou a desbravar, saindo direto de Flores da Cunha, para onde é que tu foi? Bom, minha primeira viagem eu fui direto a Campo Grande, fiz os 2 Mato Grosso, na época a 364 nem era asfaltada, e fui a Rondônia, Acre, Manaus, Boa Vista, vim a Brasília, fiquei quase 50 dias fora. Sim, mas só te deram filé, né? Só filé. Tu começou pro Mato Grosso e foi até o Acre. Foi só a volta toda ali, subi pelo Acre, o Amapá, Manaus, desci a Brasília. Mas como eu falei, uma experiência muito boa. Imagina, hoje falar para um menino de 18 anos, né? E muito mais naquela época, a gente sendo do interior, eu sempre falo Flores da Cunha, nós somos do interior, né? Porque Caxias é interior e Flores da Cunha é interior do interior. Brinco sempre com os ex-prefeitos e o atual, que eu digo que Caxias é o nosso maior bairro, né? De Flores da Cunha, nosso bairro industrial, entendeu? O bairro industrial de Flores da Cunha, Caxias do Sul. É isso aí, o bairro da cidade de Flores da Cunha, Caxias do Sul, é um pouquinho da modéstia lá do povo florense. E aí que eu falei, aí foi a minha início de caminhada. E aí também um marco importante na minha vida, aí com 21 anos, aí eu tive a fatalidade de meu pai teve um mal súbito e veio a falecer muito jovem, inclusive na época, nem 60 anos. Meus 2 irmãos eram casados, minha irmã e meu irmão, cidade pequena, e aí naquela época não tinha cuidadores e tal, então meu irmão disse, pô, a mãe vai ficar sozinha, e eu como ficava 40, 50 dias fora, pô, né, e a minha vida realmente teria sido feita toda ela fora daqui, se meu pai tivesse coisas que a gente não explica, né? Tivesse vivido mais tempo, talvez eu teria sido um franqueado a Florença, eu gostava muito do Norte e Nordeste, minha vida teria mudado toda. Por isso que eu sempre falo que a vida é muito um pequeno, quando eu faço algumas analogias, por exemplo, se tu chegar e sair aqui no litoral nosso, litoral sul aqui, em cima de um barco, de um navio, e qualquer pequena mudança que tu fizer ali na bússola, ou tu pode parar na África, ou tu pode parar na Europa, ou tu pode parar nos Estados Unidos, certo? Então o início da viagem, talvez a mudança que tu faça, tu não tenha a sensação do que ela pode representar lá na frente, né? Então com o tempo, essa questão que naquele momento foi muito ruim para mim, mas de uma certa forma olhando hoje, claro, não sei como eu poderia estar, né, de outra forma, mas eu estou muito feliz no momento que eu estou, inclusive com as empresas que nós temos. Então ali ele teve um mal súbito e veio a falecer, e aí meu irmão disse, pô, Neco, Flores da Cunha sempre foi o maior produtor de uvas, talvez o pessoal aqui até da nossa região não saiba, e agora há 4, 5 anos também é o maior produtor de vinhos do Brasil. Todo mundo entende e acha que é Bento Gonçalves, né? Então já vai aqui uma informação aí para os nossos, para quem está nos assistindo. E aí ele disse, pô, acho que tem um espaço para nós montarmos um negócio para produtos para a indústria vinícola. Talvez com a experiência que eu tenho hoje eu não teria feito essa opção. Meu pai faleceu dia 5 de setembro de 85, dia 12 de outubro, que na época 12 de outubro não era feriado, depois que veio a ser feriado Nossa Senhora Aparecida, que era dia das crianças, e aí nós fundamos a empresa. 35 dias depois, alugamos uma sala de 12 metros quadrados e um telefone alugado também, porque na época quem tinha telefone era difícil, né? Uma linha telefônica era 4, 5, 6 anos para chegar. Então, inclusive, tinha investidores que tinham 10, 12 telefones que tinham, e um desses que nós alugamos e iniciamos o nosso negócio. Aí iniciamos com produtos para a indústria vinícola, justamente atendendo as vinícolas do interior de Flores da Cunha, depois da região e tal. Logo em seguida a gente começou a trabalhar com açúcar, aí veio também o primeiro caminhão, ali em 87, e aí em 90 nós já tínhamos vários caminhões, e os postos de combustível fechavam no sábado à noite.
E nós, como trabalhávamos direto, final de semana e tal, nós precisávamos abastecer a frota no domingo. E nós alugamos um posto em Flores da Cunha, que hoje é o nosso posto matriz, que depois adquirimos, e aí iniciamos o nosso negócio em postos de gasolina, que de uma certa forma, nem sempre, eu sempre falo, né, nem sempre o alvo que tu quer atingir, se tu mirar nele, muitas vezes tu acerta em outras situações, e aí nesse caso nós iniciamos lá com produtos da indústria vinícola, fizemos um ciclo que não tinha nada a ver com vinhos, para chegar no caminhão, combustível, e hoje é o nosso ecossistema, todo ele gira em torno do combustível. Então, uma mudança assim, bem interessante, né, que aconteceu, e como eu falo, a gente não pode entender o que pode ser no futuro. Na época, o que eu falei, o falecimento do meu pai nos proporcionou iniciar a nossa empresa, e aí estamos nós aqui com a Sim hoje, que a gente atua em vários segmentos, e eu acho que a gente pode desdobrar um pouquinho mais da nossa conversa sobre isso. Né? Bom, um dos caminhos é esse dos combustíveis, dos postos. Há um movimento natural da mudança da matriz energética para veículos elétricos, há um certo incentivo, há uma divulgação muito nesse caminho. Como é que tu olha este movimento dos carros elétricos para os próximos anos com a tua rede de postos ou com os postos como um todo? Porque hoje toda construção, toda concepção está em cima de combustível, de etanol, gasolina, diesel. Perfeito, Fábio. Na realidade, nós temos o nosso ecossistema Sim hoje, que envolve 9 empresas. Nós movimentamos por mês em torno de 300 milhões de litros. Os que estão nos assistindo, são em torno de 500 carretas por dia. Então a gente movimenta muito combustível. Agora, recentemente, nós fomos escolhidos pela Petronas, uma das 100 maiores empresas do mundo, não no petróleo. No petróleo ela é uma das 5 maiores do mundo, uma empresa lá da Malásia, que ela atua no ramo de exploração de petróleo, está em mais de 100 países, inclusive com exploração aqui no Brasil, tem lubrificantes. É a dona do carro da Fórmula 1, juntamente com a Mercedes, né, que eles atuam direto com o Hamilton. Então, só para lembrar quem é a Petronas. E aí nós somos escolhidos eles estão na Malásia, são mais de 1.000 postos que eles têm lá. E é o primeiro país fora da Malásia que eles iriam operar, ter distribuição de combustível. E escolheram o Brasil e escolheram a Sim para ser o parceiro para licenciar a marca no Brasil. Então, eu tive agora recentemente, a semana passada, eu voltei na quinta-feira passada, fiquei uma semana na Malásia, com mais 2 executivos nossos, para chancelar essa nossa parceria. E aí, falando lá com o vice-presidente mundial da Petronas, ele tem a função, porque a Petronas é uma empresa como a Petrobras, é uma empresa estatal, mas com uma estrutura completamente fora do governo, toda ela profissional, e esse vice-presidente hoje ele tem a função de presidente, porque o presidente é institucional. E conversando com ele justamente sobre a matriz energética, porque eu dei toda essa volta, né, para explicar o que aconteceu recentemente. Então, qual é a visão deles? A matriz energética, a mudança é que não é o elétrico puro, isso já está consolidado. A gente vê que esse projeto não ficou em pé e não ficará, mas nós devemos conviver com carro a combustão até 2050. Então fala que a emissão de gases deve encerrar até 2040, já estão até para as dificuldades da energia elétrica e tal, que seria uma das alternativas, já estão postergando para 2050. Então, mas a mudança da matriz energética, seja ela no diesel e seja ela no etanol, ela transforma, e quer dizer, não é o elétrico puro, são energias renováveis que vão fazer o novo movimento. Então, por exemplo, nós também há um mês atrás nós somos a primeira distribuidora do Brasil a assinar um convênio com a Petrobras, um contrato para esse ano de 2024 inteiro com a Petrobras, do diesel R5. O que é o diesel R5? É um diesel renovável, por isso que é 5. Então, quando a refinaria recebe o petróleo, refina o petróleo e aí sai o S10.
nesse processo de refino já está sendo industrializado, construído junto um óleo vegetal de soja, que então 5% do S10 que é produzido, 5% é de óleo vegetal. Eu imagino que essa escalada é de crescimento. Logo nós vamos estar falando com 30%, 40%, 50% do óleo diesel. Óleo, então não é só fóssil, ele é vegetal. Como lá na gasolina, com aquele implemento de do etanol. Aí depois eu chego na gasolina, né? Então falando do diesel. Depois do R5, então esse S10 está pronto, e ele vai para as distribuidoras. Nós temos a Charrua e temos a Sim Distribuidora, vai para as nossas e outras distribuidoras, e aí ele é misturado com o B12, que é o biodiesel, né? Que de uma certa forma é a questão do enxofre dele, por isso que é S10. Então, por que B12? Porque é 12% que é incluído no S10. Então, logo, o ano que vem, nós já estamos andando com óleo diesel, praticamente somos 12 do biodiesel, mais 5 na fonte, estamos quase 17, 18, quase 20% do diesel que o ano que vem nós estamos consumindo aqui no Brasil, ele não é fóssil, ele é renovável. Mas é uma tendência de aumentar isso. Então, tanto é que quando nós iniciamos, lembro muito bem, em 2004, 2005, fizemos um pequeno planejamento estratégico nosso, era uma empresa pequena, e a gente sempre procurou fazer os passos sempre olhando o futuro e não somente no momento atual. Eu até tinha um professor aqui de Caxias, da universidade, que lembro, então posso citar o nome, o Polidoro, convidamos ele, estávamos ele e mais 2 gerentes nossos, começamos a fazer um pequeno planejamento estratégico do futuro, dos próximos 5 anos, né? E é obviamente que a primeira pergunta lá, ou a primeira colocação dos entes ali, foi de, escuta, e a mudança da matriz energética, vão ser lá quase 20 anos. E eu disse, pessoal, vamos fazer o seguinte, e essa máxima que eu falei há pouco do interior, nós estamos no interior do Rio Grande do Sul. Nós não temos essa capacidade de inteligência e de prever o que vai ser amanhã. Então, a Ipiranga é uma empresa nacional, a BR Distribuidora na época, que hoje é a Vibra, também é uma empresa nacional, mas a Shell é uma empresa mundial. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Shell quiser fazer posto de gasolina, nós vamos fazer posto de gasolina. Porque se nós tivéssemos olhado, né, então por isso que muitas vezes, falo também, eu acho que para muitos empresários, muitas vezes a gente quer, a gente entra demais, né, no negócio e tudo que tu analisa muito, ele fica inviável. Quer dizer, eu acho que as premissas básicas de qualquer empreendedor, elas tem que prevalecer, né? A intuição, o desejo de empreender, de crescer, porque se tu começar a analisar tudo que vem em torno, tu não te movimenta. E esse olhar então começou por um olhar para fora, vendo a Shell como uma referência. Perfeito. Então, sigo a Shell, se ela está nesse caminho, vou confiar que ela está mais certa que os outros daqui. Perfeito. Porque se naquela época nós tivéssemos trazido com a matriz energética como é hoje, eu também não faria mais posto. Em 2004, em 2004 nós devíamos ter uns 15 postos. Tinha parado nos 15 ou saído do segmento. Imagina, esse negócio vai terminar. O planejamento estratégico diz, não, vai mudar a matriz energética, vamos vender isso aqui, vamos para um outro segmento. Acabei de falar. E trazido aos dias de hoje, se uma empresa mundial, que é entre as 100 maiores do mundo, ela está entre as 4 maiores no segmento petróleo, está querendo fazer posto de gasolina no Brasil, quem sou eu que continuo morando no interior do Rio Grande do Sul, vou querer eu contrariar isso. Então, eu fiz também todo esse embasamento para responder para ti, que nós vamos conviver muito, né? Então, diesel é a matriz energética. Eu venho falando há muito tempo, né? Desde sempre que o nosso negócio foi com açúcar, então eu convivia com cana-de-açúcar. Teve o projeto do Proálcool na época e toda aquela história toda, ele se perdeu. Mas eu vinha defendendo, inclusive, se nós analisarmos, no estado do Rio Grande do Sul, praticamente 2% do consumo que tem de combustível é o etanol, né? O etanol normal que tem nas bombas. A maioria dos nossos postos aqui no estado não tem mais etanol. E aí o nosso pessoal, há 10 anos atrás ou 5, dizia, pessoal, né, mas vamos botar
reservatório, vamos continuar botando tanque para etanol, vamos continuar botando tanque. Então nós temos vários, ou a maioria dos nossos postos, a totalidade deles, nós temos tanques que eram de etanol vazios. Mas eles existem. Eles existem. Porque eu entendo que a matriz energética, seja ela para qualquer caminho no carro leve, vai passar pelo etanol. É um produto, inclusive, que o Brasil produz. Hoje é o segundo maior produtor mundial de açúcar. Deve logo, juntamente com a Índia, se confunde quem é o maior e tal. Então, açúcar e álcool, é claro. Então, nós temos um produto renovável, com toda a capacidade que nós temos de produção. Isso também vale para o soja, que vale para o diesel vegetal. E isso também vale para o combustível, né? Até para uma informação, não sei se o pessoal sabe, quem está nos assistindo, repito, e desculpa aí se eu estou entrando numa área aqui, mas eu acho que é um pouquinho de conhecimentos gerais. O Brasil é um dos poucos países do mundo que hoje ele é autossuficiente em petróleo. A cada 100 litros que nós consumimos, a gente produz 115. Então, claro que o nosso diesel, o nosso petróleo não é um petróleo leve, nós temos que exportar e importar para trazer produtos para produzir S10, por exemplo, o diesel, mas nós somos autossuficientes. Poucos países do mundo são assim. Para ter uma noção, a Petronas produz 600 mil barris de petróleo por dia, né? A Malásia, o Brasil hoje produz 3 milhões de barris de petróleo dia. Então são 5 vezes o que é explorado na Malásia. Então, e isso que ainda não explorou tudo que nós temos de capacidade, porque eu tenho certeza que absoluta que se tivéssemos que perfurar a Amazônia, nós teríamos muito petróleo lá, e eu sempre falo, o petróleo é infinito. Agora, uma coisa é ele ser infinito, outra coisa é a questão da poluição, que eu não estou aqui saindo em defesa do petróleo, mas sei que a emissão tem que cada vez mais ser protegida nisso. Então, falando da matriz energética, Guerra e Lovatel, nós vamos continuar a combustão pelo menos com mais uns 25 anos, mas junto já com a combustão vem essa questão da evolução. Imagina que hoje nós estamos com 3 bilhões de automóveis, de veículos, caminhões no mundo. Esse é o tamanho da frota mundial. E até essa frota ser transformada... Não, a mudança aqui vai ser radical, vai ser muito lenta para que essa transformação aconteça, os primeiros carros elétricos, os primeiros caminhões, micro-ônibus, ônibus... Perfeito. Então, obviamente, a transição é muito lenta. Toda uma cadeia, né? Com certeza. A Toyota mesmo, né? A Toyota já está revisitando. Então a gente sabe que o japonês é muito estratégico, muito estudioso, né? A gente vê os movimentos que fizeram no mundo o tempo todo, já estão revisitando e entendendo que a combustão, que aí vamos fazer com menos emissão, carros que andam mais tempo. Então, quer dizer, o carro, tanto é que também é público, vocês veem as ações das companhias diretamente ligadas ao carro elétrico puro vem caindo muito, porque se descobriu não quer dizer, está se todo dia entendendo cada vez mais que o elétrico puro ele não se sustenta. Agora, tem outras energias, várias que estão sendo desenvolvidas, nitrogênio, né? Se nós analisarmos para entender o diesel, quando a gente fala do diesel, porque os primeiros carros, né, andavam a diesel, que era do diesel que eu fui o fundador, né, do diesel. O diesel não era de petróleo. A origem do diesel era vegetal. Então nós estamos voltando na origem do diesel, porque ele não era extraído do petróleo. Na época o petróleo veio depois, veio através da máquina, né? Mas de uma certa forma. Então o diesel já era vegetal. Então nós não estamos fazendo nada. Na verdade, estamos voltando ao passado. Voltar às origens. Voltar às origens. É claro que na época não tinha a produção que nós temos hoje, então eu vejo que tem muita coisa para acontecer na matriz energética. Mas vamos lá, na essência da tua pergunta, né, Guerra? Eu tenho falado para o nosso time há muito tempo, e um pouquinho do que eu já historiei da nossa vida aqui enquanto empresa. Nós iniciamos vendendo produtos na indústria vinícola, depois a gente vendia frete, depois nós vendíamos açúcar, começamos a vender combustível, certo? Então, e hoje nós estamos vendendo combustível. Se tu perguntar para mim o que nós vamos vender aqui de 30 anos, a nossa empresa, não estou muito preocupado qual é o produto que nós vamos vender.
a nossa preocupação é sempre estar olhando o cliente. Então, a transformação que a gente tem feito, iniciando pela nossa empresa mãe, que é a Rede Postos, eu imagino que muitos de vocês conheçam o que é a nossa rede, a gente procurou ser diferente no meio dos iguais. Ter um bom acesso, uma boa iluminação, o jardim, fomos o primeiro posto licenciado do Brasil, foi um posto da SIM lá em Bento Gonçalves, com calha coletora, caixa separadora de água e óleo. O primeiro posto aqui do estado a ter jardim, uma vez era concreto, era paralelepípedo, era brita, colocamos jardim em posto. Incluímos uma vez o posto de gasolina, era só homens, incluímos mulheres no setor do trabalho, quer dizer, então, claro, isso é questão de inovação, mas o foco, nos últimos tempos, nós temos um projeto dentro da nossa empresa que é o banheiro limpo, nossos postos são limpos a cada hora, são limpos nos postos, então o nosso foco sempre foi o que é que eu posso fazer de melhor para entregar para o meu cliente, não é o que é mais econômico para mim, é o que é melhor, porque fazer um jardim não é para mim, é para o cliente. De uma certa forma, claro, fazer da inclusão, mas manter um banheiro limpo para mim, não limpar o banheiro, limpar uma vez por dia, muito menos gasto, né? Muito menos, quer dizer, é muito melhor tu limpar, quer dizer, se tu olhar financeiramente, se limpar uma vez por dia é mais econômico. Mais econômico. Só que uma vez por dia eu falo que isso é investimento. Se tu chegar naqueles primeiros minutos depois de limpar, beleza, depois perfeito. É um horror. Por isso mesmo. Então, de uma certa forma, um banheiro limpo para nós é um valor que hoje muitos clientes vão até os nossos postos porque os banheiros são limpos. Então, isso quantos postos? Nós estamos operando hoje, a Rede Sim opera 180 postos, e nós temos 320 da charrua. Então nós estamos falando aí em 500 postos aqui, claro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uhum. E quanta gente está nessa árvore de trabalho aí? Porque teu olhar... Uma pergunta é essa questão da energia, combustível. Perfeito. Para operar só nessa rede de postos, enfim, quantas pessoas hoje estão... Todo nosso ecossistema estamos chegando a 6 mil pessoas. Né? Este ano nós devemos, como eu falei, devemos consolidar aí um faturamento de 16 bilhões, devemos ser o terceiro maior faturamento do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então é um pouco do que a gente movimenta nessa cadeia toda, quando eu falo das distribuidoras, quando a gente fala do varejo, que são os postos, que é uma parte da companhia que nós temos hoje. Né? Sim, com toda essa gente aí, tu tem... Teu tamanho está muito maior que muitos municípios do estado e do país. De pessoas. Toda essa... E eu sempre falo, é uma das questões, eu acho que cada pessoa e as empresas, a empresa é um ser vivo, eu vejo que a nossa é de oportunizar pessoas, certo? Então eu sempre digo que o que me gratifica, claro, tem todo o ônus, né, da responsabilidade de estar liderando uma empresa desse tamanho, todas as dificuldades que nós temos, sejam elas mundiais e às vezes no próprio Brasil, da poder empreender e ter os medos que todo mundo tem, mas isso tudo é superado pelo prazer de ver, né, que tem pessoas trabalhando conosco. Se nós olharmos, estamos aí, vamos dizer que cada pessoa dessas tenha 3 correlacionadas, estamos com quase 20 mil pessoas ligadas diretamente às nossas empresas. Então isso, para quem lidera um projeto como o nosso, e no meu caso, para mim tem todo esse prazer né, de enxergar que a gente pode oportunar pessoas no nosso negócio, né, nossas empresas. E como o nosso propósito, o nosso programa é olhar essas histórias inspiradoras, uma coisa é conhecer a tua história, conhecer o teu legado aí. Como é que tu tem olhado a tua atuação? Há interesse de atuar cada vez mais dentro da operação? Há interesse de fazer alguma outra coisa? Tu já fez alguma mudança dos teus planos pessoais, de mudar a tua atividade profissional? Porque a venda está na tua essência desde sempre, né? Claro, as mudanças elas são naturais, eu acho que isso também convida para o empreendedor, né? Eu falei há pouco da mudança que a gente fez, né? E eu acho que nós, e muito mais nós aqui, eu falo da origem italiana, nós, os imigrantes aqui italianos, eles têm, pelo histórico, né, de como saíram da Itália, de como chegaram aqui com uma terra prometida, de outro jeito,
e eles sempre foram muito conservadores, ou pelo menos tiveram sempre medo de mudar, né? A mudança sempre foi algo, isso é nato também do ser humano, né? De ter dificuldade de mudar o jeito de fazer. Mas eu falo um pouquinho mais do italiano. Pô, eu tenho esse negócio, eu não posso perder, não posso mudar. E muitas vezes eu acho que persistir, né? E ser determinado, focado em algo que tu realmente faz, eu acho que ele tem valor. Mas muitas vezes a gente deixa de olhar outras oportunidades porque a gente está centrado somente num negócio. Então, quando eu falo que, pô, olha a volta que a gente deu para iniciar com produtos para a indústria vinícola, para trabalhar com um segmento de combustível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também acho que alguns movimentos não é de perda, né? O sentimento de perda que às vezes a gente tem. A gente tem que fazer alguns disruptivos. Nós, até 2009, nós éramos uma empresa também pequena, mas segmentada. Nós também tínhamos 7 segmentos. A nossa origem, produtos para a indústria vinícola, açúcar, transporte de cargas, posto de gasolina, fábrica de balas, uma indústria de vinhos comum e transporte de passageiros. 7 segmentos. E aí, naquela época, são alguns movimentos que são feitos na caminhada que eles representa depois tudo que a gente enxerga pelo retrovisor do que passou, né? E eu disse, poxa, eu acho que a gente não pode ser mais clínico geral. Só que eram pequenas empresas, então demandava muita energia e aí a gente não conseguia ser um clínico, um especialista, né? Eu digo, olha, vamos fazer uma pós-graduação aqui, vamos focar qual é o nosso melhor, ou pelo menos, qual é o nosso maior negócio e o que a gente entende que é bom essência. A nossa empresa não é empresa de indústria, a nossa essência ou a nossa natureza, nós somos, assim, a ligação nossa é com varejo, com o mercado, comprar e vender. Açúcar, comprar e vender, produtos da indústria vinícola, nós iniciamos assim. Nada contra a indústria, mas alguns erros que às vezes as pessoas cometem é de estar de um lado e querer saltar para o outro. Estar na indústria, quer ir para o varejo e não é a mesma coisa. É bem diferente. E estar no varejo e para a indústria também é complexo. Os ciclos são diferentes, os tempos são diferentes e não é a mesma coisa. Por isso que a gente vê muitas... O perfil de público, isso. A mão de obra, porque tu quer contratar alguém para a indústria com perfil, essa pessoa não é para o comércio. Velocidade. E aí tem muitas pessoas experimentando de um lado para outro e às vezes quebram a cara, né, e sai do seu foco, né, do core business. Mas na época, qual era? Então, primeiro, o que a gente tem indústria? Não é indústria. Então, vinícola não é o nosso negócio. Mas nós até temos, né, a Luiz Argenta, mas ela iniciou como hobby, hoje ela é sustentável, mas não é uma empresa que é o nosso core business, né, hoje. Na época nós tínhamos 7 segmentos. Então, qual é? Não, varejo. Então, primeiro é varejo. Varejo, começar a comprar e vender. Qual é o que a gente entende que hoje é o nosso maior negócio? Da posto de gasolina. Abrimos mão de tudo lá em 2009. E aí a partir de lá a gente focou em 99, 2000, aí nós focamos em pós de gasolina. Começamos a crescer e aparecer em pós de gasolina. E andamos essa caminhada até 2018. Em 2018 que entrou a nossa segunda empresa. Então foi uma material de especialista para a área, a gente entendeu que a gente era especialista em posto de gasolina. Aí a oportunidade de a gente iniciar com uma distribuidora própria, que foi a Sim Distribuidora, que hoje também já é a segunda maior empresa nossa do grupo. Iniciamos com a Sim Distribuidora, mas só aí, e hoje, claro, agora com outra forma, nós temos 9 empresas, cada empresa ela é toda verticalizada, nós temos um diretor executivo em cada uma, elas têm sinergias matriciais embaixo, mas cada uma tem sua vertical, cada uma tem o seu orçamento, o seu resultado, elas não se comunicam. Então, mas claro, com uma outra estrutura nos dias de hoje, mas que eu não aconselharia quando as empresas são pequenas, como era o nosso, né? Porque a gente acabava fazendo um pouquinho de cada e entendia, e o resultado era muito pequeno em todas. Agora, quando tu cria um ecossistema, assim como empresas como na nossa região a própria Randon, que é um bom exemplo, a nossa de abrir o ecossistema, depois de um certo tamanho, de uma certa forma, tendo sinergia, que é o nosso negócio também, não saiu do segmento de combustível.
Nós temos, claro, falamos lá no varejo, nós temos lojas de conveniência, mas elas estão dentro do nosso sistema, todas as nossas empresas estão relacionadas à questão de combustível ou movimentação, seja ele, né, ou no varejo propriamente dito. Então, falando um pouquinho respondendo a tua pergunta, foi nessa questão dos movimentos, né, de às vezes poder encarar, né, a realidade e se não der, né, o que eu falei há pouco, a gente persiste muito tempo e perde às vezes muito tempo com algo que a gente não enxerga a luz, mas a gente não quebra mão porque a gente tem essa questão de, pô, é isso, eu preciso dar certo, né? E muitas vezes as oportunidades estão ali do lado e o que não falta no nosso país, apesar de todas as dificuldades que nós temos, são oportunidades. Então, também as pessoas ficam às vezes se confundindo e se escondendo atrás do governo, do que acontece em Brasília. Eu tenho dito a qualquer momento, né? Nós já passamos por governo de direita, governo de esquerda, agora estamos na esquerda, que no dia vai estar na direita de novo. E o Brasil andou. Eu sou prova disso, né? Eu sempre digo, pô, a gente fica esperando que Brasília resolva a nossa situação. Eu sei que Brasília impacta muitas vezes, mas toda situação, sempre que existe um movimento, seja em Brasília, ou seja, um movimento, ele como na própria pandemia, aparecem inúmeras oportunidades. E muitas vezes a gente fica potencializando e se escondendo atrás de situações que na realidade a gente pode olhar a oportunidade. Todo movimento de governo, ele cria oportunidades, certo? Quem de nós poderia, no ano passado, nesta época, com um movimento que vinha, a economia andando bem, entendendo que ia entrar um governo de esquerda, talvez um mundo enxergando diferente e tal, quem poderia dizer que nós teríamos um ano de 2023 bom como estamos tendo? Nós estamos tendo um ano que não é dos melhores do mundo, mas todo mundo sinalizava por mudança de governo até iniciar, até romper. Então todo mundo entendia que o Brasil está andando. Para começar, o Brasil são mais de 200 milhões de habitantes. Eu tenho falado que até dias atrás nós falamos do BRIC. Do BRIC só sobrou o B, só sobrou o Brasil, porque a Rússia está brigada com o mundo inteiro. A Índia não consegue decolar, certo? E a China também estamos com os problemas aí, né? Questão de posicionamento e tal, com dificuldades. Então o Brasil é o país com as dimensões que nós temos, com todas as riquezas que nós temos naturais e tudo que eu falei. Quando nós falamos da matriz energética, acabei de falar, nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo. Quando nós falamos em cana, somos um dos maiores em produções. Quer dizer, só na matriz energética nós temos tudo em casa, inclusive o petróleo, sabe? Então o Brasil é uma grande nação que gera uma grande oportunidade. E muito, o que eu falei, muitas vezes a gente fica potencializando isso também, é bem do ser humano, né? De cada 10 coisas, faz 9 certas, estão 9 boas e uma ruim, se potencializa a ruim. Então eu acho, se é algo que eu sempre tiro na minha vida, foi otimismo, acreditar que a gente pode fazer melhor, que é possível. Então eu estou muito motivado mesmo com tudo que se olha para o lado de dificuldades, estou motivado entendendo que é possível fazer muito mais e nesse país que nós vivemos aqui, convivemos. E tu como empresário de sucesso aí, já te assediaram para ir para a área política, para tu te candidatar? Guerra, nunca me convidaram e eu respeito os políticos, que eu acho não entendo, nós dependemos, né? Não existe mundo se não existem os políticos dessa área, mas não é uma área que eu tenho pretensões, muito pelo contrário, eu sou muito feliz em realizar, o que eu falei há pouco, em oportunizar, eu trabalho, talvez as pessoas que estão me assistindo hoje possam me achar até hipócrita, né? Mas eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu acho que muitas vezes a gente também se atrapalha nisso, né? A gente coloca o dinheiro acima de qualquer coisa. Quanto eu vou ganhar nisso? Quer dizer, eu acho que eu tenho uma máxima que eu sempre digo que é causa-consequência, causa-consequência. O dinheiro é consequência. Mas ninguém trabalha para ter o dinheiro, o papel na mão, né? Eu acho que isso, de novo, é uma condição, mas tu começar de trás para frente tu não consegue.
Então, para mim, eu sou muito feliz e eu trabalho claro, nós não somos eternos, para deixar um legado. Então, eu acho que essa questão das nossas empresas, dos nossos negócios, e essa é a motivação que me deixa à frente de uma companhia desse tamanho. E eu também sempre falo, independente do tamanho, a gente não deve perder a essência. Eu continuo morando em Flores da Cunha, tendo os mesmos amigos de 40 anos atrás, sendo a mesma pessoa, mas eu tenho um papel de empresário que eu tenho que exercer esse papel. Mas no meu dia a dia eu continuo sendo a mesma pessoa. Então eu acho que isso também é importante. Como eu falei, a parte política, eu vejo, posso contribuir às vezes, né, nas experiências que nós temos e tal, mas não tenho pretensão, se essa é a pergunta, jamais, mas eu vivo para deixar um legado e para construir. Como é que estão os teus planos de aposentadoria? Tu começou a trabalhar aos 12, carteira assinada, deve estar aposentado, tranquilo, né, cuidando da horta, plantando os alfaces no final de semana. O que tu pensa do teu futuro de relaxar, assim, há um plano de dar uma relaxada ou é acelerador com os dois pés? Guerra, a gente já se conheceu, né, ou a gente se conhece de outros tempos aí. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo, eu gosto de chegar no final do dia, como todos, né, quantas coisas se fez hoje, né, mas eu gosto de chegar no final do dia, de somar esse dia e não subtrair. Então eu sei que tem dias que nem todos os dias são bons, né? Mas quem faz o dia somos nós, né? Na realidade nós nascemos sozinhos, únicos, e a gente está sempre sozinho e único, por mais que as pessoas estejam do nosso lado. E também, voltando, né, terceiriza tudo, quando eu tiver, quando eu crescer, quando eu comprar o carro, sabe, esse quando, às vezes ele chega e a gente não viu, sabe? Então eu sou muito intenso em tudo que eu faço, eu procuro viver, né, com energia. Eu não me imagino, quando falaste, eu sou aposentado já há um bom tempo, pelo tempo de trabalho, né? Mas não me vejo assim, vejo atuante. Eu acho que tenho muita caminhada pela frente, eu tenho muitos sonhos, e os sonhos para mim, ou pelo menos dos principais, é sempre no segmento aonde nós estivermos sendo referência. Eu não quero ser a maior, eu quero procurar ser a melhor, ou se não for a melhor, única, sabe? Que é um pouquinho diferente ou até melhor do que ser melhor, ser único. E é um pouquinho da proposta, do que a gente atua nos ramos, e o que eu falei, é uma construção e eu não pretendo, eu acho que talvez eu consiga, aí, como muitos dos nossos empresários aqui, o nosso saudoso Raul Randon, o seu Adelino Colombo, o seu Walter Gomes Pinto, o seu Paulo Bellini, que faleceram com mais de 90 anos trabalhando. E eu me imagino assim também, tomara que eu consiga também ter essa longevidade toda, mas atuando, mas tenho muito ainda por fazer, por acreditar que a gente possa fazer, né? E como estão os teus projetos pessoais, quais teus sonhos, qual sonho te inspira para tu tocar a tua vida para os próximos anos? O que tu imagina fazer? Quais são essas tuas inspirações para inspirar esse pessoal que está acompanhando a gente? Guerra, de uma certa forma, eu acho que eu sempre fui meio descompassado, né, de trabalhar muitas horas por dia, sábado, domingo. Então, algo que eu pretendo sim é ter nessa organização toda que nós estamos criando, ter um pouquinho mais de tempo para o Neco poder fazer as coisas que ele, claro, hoje na atividade física, mas fazer viagens não somente a trabalho, que foram as que eu mais fiz, o que eu mais fiz na minha vida, né? Ter um pouquinho mais, não digo menos intensidade, mas ter um pouquinho mais de tempo para respirar e tal, em virtude disso. Então, pessoalmente é isso, mas não tem como a gente não estar relacionado, quem é empresário está relacionado com a empresa. Então eu sempre coloquei a nossa empresa acima da minha pessoa física, porque eu sempre dizia, se a empresa está bem, eu vou estar bem. E de uma certa forma, a gente é assim, né? Se nós analisarmos, mesmo quem não é empresário, quem tem um emprego, a gente acha que, se eu estou bem em casa, eu estou bem no emprego, se eu estou bem... Não, muito pelo contrário. Se eu estiver bem na empresa e bem no emprego, eu vou estar bem em casa, vou estar bem com os amigos, porque é natural, né, de nós que convivemos diretamente com o trabalho, com a função do trabalho. Se a gente estiver bem no trabalho, realizar no trabalho, as coisas andam bem. Por isso que eu acho que hoje eu sou feliz
Claro que quando a gente fala na felicidade, ela é bem ampla, né? Eu acho que a gente vive momentos felizes, mas perguntar para mim hoje, eu sou feliz com o momento que eu estou vivendo. E o que eu falei, e fui feliz em todas as etapas da construção da nossa empresa. Por isso que eu não tenho dúvida que, dependendo do que for o dia de amanhã, eu vou estar feliz, né? Porque eu me realizo trabalhando, produzindo, sendo reconhecido. E o que eu falei há pouco, né? E que é o norte da nossa vida, é o poder oportunizando pessoas. Quando nós iniciamos, até outro dia nós éramos em 3, depois em 10, 20 pessoas, 50 pessoas. E quando a gente entende que tem 6 mil pessoas trabalhando diretamente conosco, isso é um prazer que ele é inafiançável, quer dizer, o dinheiro não compra, né? E desses lugares aí que tu já viajou tanto a trabalho, tem algum lugar aí que te inspirou, que tu gostaria de curtir um pouco mais de tempo aí para compartilhar um pouco dos teus sonhos de viagens? Se perguntarem um lugar que eu quero voltar, então vamos responder assim, né? Ou dessa forma, eu voltaria para a Grécia. Acho um país muito legal, além de todas as ilhas, que são mais de 1.200 ilhas que tem na Grécia, tem a cidade de Atenas, que para mim ela é mágica, ela tem uma energia quando chega em Atenas, porque boa parte do que nós vivemos aqui passou por Atenas. Então, para mim, claro, tem toda a nossa essência que veio da Itália, que é um país legal, bonito, por nossa relação de onde vieram os nossos antepassados. Mas se é um país que eu gostaria de retornar, um local que eu gostaria, seria na Grécia. Que bacana. E nessa tua vida de empresário, certamente tem alguma história aí dentro da tua atuação aí com a tua equipe ou aonde tu esteve, que alguém não te reconheceu ou te reconheceu? Como é que conta aí pra nós alguma história? Pô, Fábio, agora tá me pegando. Histórias nós vivemos todo dia, nós construímos uma e de várias de diferenças, né? Agora não me vem assim uma específica, tenta me ajudar a construir um raciocínio. É algo engraçado, algo que deu errado ou deu certo, mas que foi diferente, assim, que saiu da tua rotina. Que saiu da rotina, não, poxa. Com tanto post como você deve ter entrado em algum post e dizer assim, esse chinelão aí eu não vou atender. Verdade. Não, até porque a maioria do pessoal conhece, claro que nós crescemos e nós estamos na Rede Posta, nós estamos lá no Chuí, estamos chegando agora em São Paulo, já chegamos em São Paulo também. Tempos atrás eu conhecia a todos, né? Agora nem a todos. Mas nessa questão de não ser reconhecido, não. As histórias inusitadas, claro, são mas agora tu me pegou imprevisto, minha criatividade é que não está conseguindo me trazer a memória, me trazer algo pontual assim, né, nessa questão. Não tem problema. Sem problema. Eu vou aproveitar e te perguntar quais são as tuas inspirações de livro ou de personalidade pública, ou quem te inspira para que tu possa ter esse olhar assim, poxa, essa pessoa, ou esse livro, ou esse filme, o que te inspira na tua busca? Não, perfeito. Eu claro, quem é empreendedor procura, a gente procura muito nos livros de autoajuda, nessa questão do empreendedorismo, né? A gente procura ver isso. Mas eu não tive assim meus ídolos específicos, né, distantes, mas eu de uma certa forma tive inspirações que é um pouco diferente, talvez no mundo que eu vivia no passado, que era lá em Flores da Cunha, o seu Lourenço, depois transcendendo aqui para o seu Raul, o seu Paulo Bellini, então foram exemplos assim o seu Adelino Colombo, né, uma pessoa muito querida. Então algumas pessoas que a gente se inspirou aqui para poder, nada contra a literatura, mas para mim eu sou muito do visível, de enxergar, né? Eu sempre falo que de uma certa forma eu sou de uma geração, vocês, o Guerra e o Lobaté um pouquinho mais jovens aqui, e sou de uma geração que o pai ficava distante muito da família, né? Vivia na mesma casa, mas era quase um ser intocável. Então, pelo respeito, então eu nunca tive assim de sentar, né, com meu pai, dele me explicar e colocar, né? Então não tinha essa relação, mas aprendi muito com os exemplos,
né, com os exemplos, então, do que ele fazia, levantar cedo, acreditar, mesmo sendo barbeiro, de pensar em prosperar, de ganhar um dinheiro, de economizar, de, sabe, essas questões pontuais. Então, para mim, o exemplo sempre foi muito claro. Então, o exemplo dessas pessoas são importantes. Mas, de uma certa forma, eu também tenho uma visão muito clara da importância que nós somos enquanto seres humanos, e o que eu sempre falo, o que eu estou falando aqui nesse podcast, claro, fica gravado, pode ficar 5, 10, 15, 20 anos, mas quando eu falar, talvez depois que eu não estiver mais, as pessoas vão lembrar 4 meses do que eu falei. Os exemplos, talvez as pessoas possam lembrar 5, 10, 15, 20 anos, mas tudo que nós impactarmos na vida de uma outra pessoa, isso jamais tu vai esquecer. Então eu, por exemplo, jamais vou esquecer quem me oportunizou o primeiro emprego, daquele movimento que eu tive na Florence, sabe? São movimentos que quando impactam na vida da gente, marcam e a gente não esquece. Então, claro, o falar, o exemplo, mas que impactar. Então, quando eu falo que eu fui funcionário do Sr. Adelino Colombo, ele impactou minha vida porque ele também me oportunizou. Então, por isso que serve também de ídolo. Então, derivando um pouquinho da tua pergunta aí. E para quem está nos acompanhando, quais são as tuas recomendações? O que tu recomenda para quem está numa mudança de carreira ou pensando numa movimentação do que fazer diferente agora nesse segundo ciclo dos 40 a mais, que quer mudar de carreira, quer mudar de profissão? O que tu entende que seria uma recomendação que para ti tem sentido? O que eu citei há pouco, né? Eu acho que muitas vezes a gente tenta muitas coisas iguais e, obviamente, falado por muitos e em todas as literaturas, tu não vai obter um resultado diferente se tu fizer as coisas de forma igual. Então, seja empresário, seja profissional, né? Eu vejo que nunca é tarde para começar ou recomeçar. Interprete como quiser, porque às vezes tu pode recomeçar ou dizer, não, eu quero começar novamente tudo. E quando a gente entende que é muito tarde, o que é tarde? O que é cedo, né? Porque a relação de tempo ela é muito relativa para cada um. Então eu vejo que a gente se esconde muito atrás do tempo. Agora não dá mais, eu já tenho 50 anos, 60 anos, vou trocar de emprego, tá bem assim. Na realidade, a gente tem que se olhar para o espelho e entender e fazer a pergunta, escuta, eu estou feliz da forma que eu estou? Bom, se eu estou feliz da forma que eu estou, está tudo resolvido. E se mesmo não está muito bom o resultado, seja ele financeiro, seja o resultado, mas se está bem assim, tudo bem. Agora, se olhar para o espelho e não está bom, e aí, independente da idade que tem que fazer mudanças. E a gente sempre entende, e também isso é muito nosso, né, do ser humano, entendendo que alguém vai vir magicamente mudar a tua vida. A fé existe, as orações são boas, as crenças são boas, mas, meu amigo, se a gente não fizer e a gente esperar que Deus vai fazer por nós, a gente ficar todo dia do lado do fogão tomando chimarrão, não vai acontecer. Então nós temos que fazer por nós mesmos. Então é o que eu falei, mas que não tem cedo, não tem tempo para fazer mudanças, né? E não tem tempo para a gente poder prosperar, para a gente ser feliz, sabe? E é o que eu falei, a nossa vida ela é longa e ao mesmo tempo ela é curta, se nós analisarmos conforme o foco que tu olhar, né? Mas entendo que a gente pode fazer as mudanças a qualquer momento, importante, e o detalhe, a mudança sempre tem aprendizado, tem crescimento, sabe? Então, e a gente muitas vezes deixa de fazer movimentos por medo, que é algo que não existe, que nós criamos, né? O que é medo? O que é medo? Medo não se define. A gente bota a cerca na nossa mente mesmo. Perfeito. Então nós ficamos limitados a isso. Diz, pô, mas vai vir, olha, agora vai vir uma luz, eu vou esperar, vou rezar, vai vir. Eu também, por outro lado, apesar de tudo, também tenho muita fé. E sempre falo também que Deus não mostra o caminho. Dá sinais, sabe? E os sinais é uma questão de sensibilidade a gente poder percebê-los. E todos nós temos sinais em momentos da vida, ou praticamente todos os dias, e talvez nós que não observamos os sinais. E talvez tenha algumas provações que a gente tem que passar, de se olhar, que eu falei no espelho, não estou feliz. Isso é um sinal.
ou isso aqui está acontecendo, não está legal. Isso é um sinal, só que a gente não tem a capacidade de ter a sensibilidade de entender que esse é um sinal para mudança, para o melhor, né? E a gente sempre acha que a mudança vai reservar alguma coisa que não pode ser boa, certo? Então eu sou um eterno otimista. Quem convive comigo, eu não tenho jogo perdido. Se tiver 6-0, eu vou lutar e vou virar esse jogo, porque é o que eu falei, depende de nós. A gente, é muito na vida que nós vivemos, a gente acha que tudo acontece e tudo é resolvido pelo exterior, e a nossa força maior está aqui. E para ser feliz não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. E às vezes a gente mistura que o dinheiro é a felicidade. Não tem nada a ver com dinheiro. Estar feliz é estar bem, fazer qualquer coisa e estar bem, mais ou menos isso. E essa inspiração aí, esses sinais, deixa eu te perguntar na questão de tocar o teu negócio. Tem exercitado muito, ou na tua vida profissional exercitou muito essa tua intuição, ouvir esses sinais? Como é que é a tua Quanto por cento de razão e intuição aí? Não, eu de razão, eu sou sincero, quem convive comigo sabe o que eu estou falando, e provavelmente muitos irão assistir. Eu tenho muito pouco razão, eu sou mais intuição, eu sou mais da realização, eu sou mais do testar, de experimentar. Eu gosto de experimentar. E aí, experimentando, lembro muito bem quando eu era pequeno, minha mãe dizia, né, come radite. E eu disse, mãe, não gosto de radite. Ela disse, mas como é que tu diz que tu não gosta de radite, tu nunca comeu? Bom, a partir do momento que eu comi de radite, hoje eu sou um grande comedor de radite, entendeu? Então, de uma certa forma, a gente não experimenta as coisas, né? E a gente acha que não gosta. Então, o ser humano é um ser muito adaptável, né? A gente sai de uma temperatura, agora mesmo falando da minha viagem, num fuso horário de 11 horas de diferença, e aí 2 dias tu tá adaptado, tu dormia de noite, o dia muda, né? A gente se adapta, o ser humano é adaptável. Então, de uma certa forma, essa questão da intuição, para mim, sempre foi muito... Eu acho que isso é bastante do empresário também, né? Falando mais em nome de empresário, eu sei que tem pessoas aqui, pessoas físicas, mas eu sempre fui muito intuição. Mas, de novo, eu não tenho algo que não convive comigo, é medo, sabe? Bom, se me disser, né, que tu vai subir lá na Torre de Flores da Cunha, te jogar e tu vai sair voando, bom, aí é outra coisa, mas aí não é medo, aí é precaução. Medo é outra coisa. Agora, sabe, se eu quiser me jogar de lá, mas se eu tiver paraquedas e me ajustar, eu posso me jogar. Mas então não dá para ser também, de uma certa forma, inconsequente de entender que a gente pode tudo. Mas para mim a intuição é muito importante. Eu tenho muita fé, eu faço minhas orações todos os dias, acredito muito nisso, né? É claro que defendo quem não tem esse nível, não estou falando de oração, seja ateu, acho que cada um tem opção de vida e de qualquer questão, mas para mim isso é muito importante, sabe? Eu sempre, e também nunca pedi para me trazerem a solução, sempre pedi, me dei luz, sabe? O que eu sempre peço na minha vida, nos meus dias, é que eu tenha luz para que tudo fique claro, né? Que eu possa ter uma caminhada boa. Que bacana, que bom, que história, hein, né? Nós temos só a te agradecer aí por poder compartilhar do teu tempo, vir aqui bater esse papo com a gente aí, né? Nós queremos te agradecer enormemente a tua disponibilidade, o teu tempo. E se quiser deixar um recadinho para quem está assistindo, qual é o legado, qual é a mensagem que tu quer deixar para quem está te acompanhando aí na nossa audiência? Perfeito, Fábio Lovatel. Se pude contribuir com vocês e que está nos assistindo, eu fico feliz. Sempre digo, se a gente ouvir de uma pessoa 1000 coisas e 999 não foram boas, mas se tem alguma que for, já valeu. Então, se eu conseguir transmitir alguma coisa, um pouquinho da minha história, do que eu penso, do que eu vivo, eu não sou o cara perfeito, estou longe, mas muito longe da perfeição. Eu acho que tem muito mais defeitos do que qualidades, mas por outro lado, eu sempre falo que minhas qualidades encobrem meus defeitos. Então, de uma certa forma, eu quero agradecer vocês pelo convite. Eu entendo que todas as experiências, né, e tudo que a gente tem de conhecimento que a vida nos proporcionou, eu acho que se a gente puder dividir com as pessoas, eu acho que nós não estamos aqui de passagem. Eu acho que cada ser humano tem uma proposta, né, maior
porque senão não teria lógica a gente vir, passar e não deixar nada. Eu acho que independente do tamanho, independente de onde as pessoas estão, elas podem contribuir com o meio que elas vivem, né? Então, o que eu queria poder dizer para todos, que realmente a gente pode ser melhor, né? E não se esconder atrás de situações pontuais, que é um pouquinho do que eu sempre penso e que acredito. Eu teria como exemplo de vida, eu podia ter todas as situações para dizer, poxa, eu acho que eu não consigo, eu não posso, mas por outro lado eu entendi que eu podia e que eu ainda posso, sabe? Então essa questão do otimismo, de acreditar, e tenho também quem convive, eu tenho uma história que também, acabei de falar, não sou perfeito, tenho defeitos, mas tenho muito orgulho, que são, falando correlacionado à empresa, tenho muito orgulho de dizer que fazer certo dá certo. Nós temos lá conosco, funcionários conosco há mais de 30 anos, os primeiros funcionários estão conosco, eu sempre falei isso para eles, pessoal, vamos fazer certo que vai dar certo. Então eu acredito muito que fazer correto, seja o que a gente fizer, é causa-consequência, certo? É causa-consequência, as coisas dão certo. Então eu acredito muito ainda no ser humano, nós estamos passando uma transformação, o ser humano é uma eterna transformação. Ainda entendo que tudo que aconteceu na pandemia, as pessoas às vezes me diziam, Neco, mas o modelo vai mudar, não vai mudar. A pandemia veio para nos mostrar alguma coisa, alguns sinais que talvez eu não tenha nem observado e para o ser humano passou em branco, e virão outros sinais para dizer, não é assim, sabe, vamos valorizar mais as coisas, as pessoas e tal. Mas quando eu falo da pandemia que veio, e a gente achava que a gente ia viver ilhado, o ser humano não nasceu para viver sozinho, ele não nasceu para ser uma ilha. Nós precisamos conviver, precisamos viver em comunidade, em sociedade, isso faz bem, ajudar o próximo, estar, né? Eu tenho uma máxima na minha vida que é assim, quem também de novo me conhece, eu sempre digo, é sempre muito melhor em qualquer situação da vida ajudar do que ser ajudado. Então eu sempre me coloco à disposição em qualquer situação, por isso que eu fico feliz de vocês terem me convidado. A agenda, claro, ela é comprometida de todos, mas fiz questão de vir, porque também falo que sempre que a gente for convidado, é porque as pessoas te querem. Então eu acho que a gente deve ter isso, né? Mesmo que seja para um convite para tomar uma cerveja ou visitar a casa da gente, todo convite ele é bom. Então é um pouquinho do que isso, de poder inspirar, de poder falar para as pessoas que é possível e que a gente pode fazer diferente. E falando em Brasil, em oportunidades, não faltarão. Nós somos um país imenso, o Brasil não vai dar certo, o Brasil já deu certo, é nós que temos que fazer a nossa parte. Então, obrigado a todos, desculpa se eu entrei em algumas situações pontuais de cada um, mas espero com esse é o Neco que vocês conheceram, alguns já conhecem, mas com espontaneidade. Eu posso errar por falar, mas não por me omitir, não por fazer sacanagem. Eu procuro ser essa pessoa com essa espontaneidade toda. Obrigado a todos. Obrigado, Neco. Obrigado, Lovatel. Obrigado a todos que nos acompanharam no nosso programa. Muito obrigado, em especial a ti, Neco. Obrigadão. Um abraço a todos. Aí, ó.